E aí, então, em dezembro de 1847, começa a história das irmãs Fox, quando a família de fazendeiros Fox, composta pelo pai, mãe e as duas filhas, Margarete, de 14 anos, e Catherine, de 11 anos, eles se mudam para uma casa pequena no vilarejo rural de Hydesville, no estado de Nova York. O casal possuía mais filhos, né? Inclusive a Lea, que é a mais velha e que morava em Rochester, onde ela lecionava música. Ela era casada e depois ela acaba entrando na história também como médium. Conta-se que a pequena casa onde essa família foi morar, ela já era mal assombrada. E aí, no mês de março de 1848, ruídos noturnos estranhos começaram a irromper na casa. Eram golpes fortes e surdos no teto, pancadas sonoras nas portas e nas paredes, às vezes baques violentos e suficiente para sacolejar cabeceiras e mesas, que é uma descrição do que acontecia e está no livro Falando com os Mortos. E aí, na noite de 31 de março de 1848, logo após a família deitar-se, os sons habituais, eles tornaram-se mais altos e continuados, visto que a família já há algum tempo não dormia com os barulhos. Catherine, que ficou conhecida como Kate, desafiou a força invisível a repetir os sons que fazia ao estalar os dedos e batendo palmas, dizendo: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. A expressão pé rachado é como lá nos Estados Unidos, na época, as pessoas chamavam o que nós aqui chamamos de demônio, capeta. E era isso, né? Essa figura que as meninas pensavam que estava tentando comunicação com elas, que estava na casa fazendo aqueles barulhos. E aí, logo após esse espírito dar respostas a essas meninas, que era a quantidade de batidas correspondente ao número de palmas de Kate, né? Então, elas tentaram se comunicar com esse espírito através do número de batidas. Conforme era o número de batidas, era a resposta, se era sim ou se era não. A mãe da família, também chamada Margarete, começa então a fazer perguntas a essa entidade, que lhe responde exatamente através de batidas de palmas. E aí a notícia começa a se espalhar, né? Que as meninas estão tendo comunicações com os espíritos, com mortos. E aí a vizinhança começa a ir para essa casa querer que as meninas se comuniquem também com algum conhecido ou algum familiar desencarnado. E esse espírito, ele responde todas as perguntas das pessoas através do número de batidas. E mais tarde, esse espírito, ele revela-se com a identidade de Charles Rosnan, que era um mascate que havia sido assassinado pelos antigos inquilinos da casa e enterrado no porão. Desde que as manifestações se repetiam noites a fio, comissões de investigação foram constituídas, primeiramente composta pelos moradores locais e posteriormente formadas por homens notáveis da comunidade. Com o passar do tempo e com as pancadas acompanhando Mag e Kate, onde elas se iam, a irmã mais velha das duas, Lea, juntou-se ao grupo, revelando-se também médium. As duas meninas, Margarete e Kate, elas foram afastadas de sua casa, pois se suspeitava que os fenômenos fossem ligados, sobretudo, às suas presenças. Margarete passou a morar com o seu irmão David Fox. Kate mudou-se para Rochester, onde ficou em casa de sua irmã Lea, que era casada, e agora a senhora Fish
Leafish. E a irmã mais velha passou a apresentar também esses fenômenos mediúnicos. O senhor Arthur Conan Doyle relata que manifestações estenderam-se a outras famílias e grupos que acabaram se formando. E era como uma nuvem psíquica descendo do alto e se mostrando nas pessoas suscetíveis. Desde o início das manifestações, um método de respostas com o alfabeto já havia sido adotado para a comunicação com os espíritos, mas foi Isaac Post que acabou por aperfeiçoá-lo. E aí esse brinquedo acabou se tornando aquilo que nós conhecemos como tabuleiro ou Ouija, com letras e números utilizados para se comunicar com espíritos. E aí as irmãs Fox, elas passaram a fazer exposições públicas dos fenômenos. A primeira foi em 14 de novembro de 1849, no Corinthian Hall, o maior auditório de Rochester. E seguiram com uma carreira pública de mediunidade, expostas desde cedo a curiosidade e a futilidade daquelas pessoas que só estavam interessadas no aspecto material dos fenômenos. Kate viria ainda a ser estudada pelo pesquisador inglês William Crookes, notável investigador de fenômenos espirituais, e concluiu que ela realmente tinha capacidades mediúnicas. No entanto, o Crookes era descrito como crédulo, e diversos dos médiuns que ele investigou e atestou a autenticidade foram pegos usando truques. As irmãs Fox viveram por cerca de 10 anos relacionadas com o fenômeno espiritualista, principalmente realizando apresentações dos seus poderes mediúnicos. Por conveniência, porém, cada vez mais as irmãs aderiram à apresentação e caminhos individuais, no uso de sua suposta mediunidade. Em 1858, por conta dos seus casamentos, Margaret e Leah retiraram-se da militância espiritualista, ficando apenas Kate como expoente médium da família. Além debatidas, outros supostos tipos de mediunidade que Kate possuía eram a capacidade de produzir luzes espirituais, escrita direta, aparecimento de formas materializadas e poltergeist. Kate e Margaret desencarnaram de maneira melancólica nos anos 1890. Viveram sua vida mediúnica em meio à polêmica, quando chegaram a negar os fenômenos espirituais e marcadas pelo alcoolismo. Elas chegaram a dar depoimentos para a mídia, explicando que todos os fenômenos que elas faziam era produzido por elas mesmas, os barulhos. E elas mostravam como que elas faziam isso, como que elas faziam os estalos, as palmas. Então elas acabaram confessando que era tudo invenção, que não tinha nada de espiritual ali. Mas foi uma época que elas estavam passando por sérias dificuldades financeiras. E aí elas acabaram dando essas entrevistas em troca de dinheiro. E aí, pressionada, pelo movimento espiritualista e por sua terrível situação financeira, Margaret retratou sua confissão por escrito em novembro de 1889, cerca de um ano após sua exposição. Ela havia tentado retornar às apresentações espíritas, mas nunca mais atraiu a atenção ou a clientela das carreiras anteriores das irmãs. Em poucos anos, as duas irmãs morreram na pobreza, evitadas por ex-apoiadores. As manifestações que se iniciaram naquela casinha modesta deram origem
ao moderno espiritualismo, como o movimento ficou conhecido nos Estados Unidos. E aí essa é a história das irmãs Fox, que até hoje não se sabe ao certo se os fenômenos mediúnicos envolvidos na história dela eram reais, que tinha presença de espíritos mesmo, ou se era invenção delas, que elas mesmas produziam os barulhos, os ruídos. Mas a história do Mascate, que foi morto e enterrado no porão da casa onde elas moravam, é real. Foi feito escavações no local onde foi encontrado a ossada do tal Mascate.